Karl Marx, A Guerra Civil na França. Editorial Bom Tempo, edição 2011. A Guerra Civil na França, primeiro rascunho. O Governo de Defesa, páginas 83 a 89. 4 meses depois do começo da guerra, quando o Governo de Defesa amansara a Guarda Nacional de Paris, permitindo-a demonstrar suas habilidades bélicas em Buzenval, nota 1, a Batalha de Buzenval ocorreu em 19 de janeiro de 1871. Essa última invectiva da sitiada Paris foi comandada por Louis-Jules Trochu, a fim de solapar as forças da Guarda Nacional, de desmoralizá-las e, com isso, provar à população e às tropas que a continuidade da defesa de Paris era impossível. Como a invectiva foi realizada sem muita preparação adequada, seu fracasso foi total. Notania. O governo considerou ser chegada a hora de preparar Paris para a capitulação. A Assembleia dos Maillard de Paris, Trochu, apoiado por Jules Favre e alguns outros colegas, revelou enfim o seu plano. Disse, literalmente, nota da tradução, subprefeitos, os Maillards. Cita. A primeira pergunta dirigida a mim por meus colegas na noite de 4 de setembro foi a seguinte: poderá Paris resistir com alguma chance de sucesso a um cerco do exército prussiano? Não hesitei em responder negativamente. Alguns de meus colegas aqui presentes confirmarão a verdade dessas palavras e a persistência da minha opinião. Expliquei a eles, nesses termos, que, sob o estado de coisas reinante, a tentativa de Paris de resistir a um cerco contra o exército prussiano seria uma sandice. Sem dúvida, acrescentei, seria uma sandice heróica, mas nada mais do que isso. Os eventos não desmentiram minha previsão. Fim da citação. O plano de Trochu, desde o dia da proclamação da República, era a capitulação de Paris e da França. Ele era, na realidade, o comandante em chefe dos prussianos. Em uma carta à Gambetta, Jules Favre chegava ao ponto de confessar que o inimigo a ser abatido não era o soldado prussiano, mas os demagogos revolucionários de Paris. As promessas altissonantes do povo, feitas pelo governo de defesa, não passavam, portanto, de mentiras deliberadas. Em seguida, executaram sistematicamente o seu plano, confiando a defesa de Paris aos generais bonapartistas, desorganizando a Guarda Nacional e organizando a fome sob a má administração de Jules Ferré. As tentativas dos trabalhadores de Paris em 5 de outubro, 31 de outubro, entre outras, de suplantar essas traições pela Comuna, foram esmagadas como conspirações com os prussianos. Após a capitulação, a máscara foi arrancada, colocada ao lado. Os capitulados tornaram-se governo graças a Bismarck. Enquanto eram seus prisioneiros, acertaram com ele um armistício geral, cujas condições desarmaram a França e tornaram impossível qualquer resistência ulterior, ressuscitando em Bordeaux, como governo da República, esses mesmíssimos capitulados, por meio de Thiers, seu ex-embaixador, e Jules Favre, seu ministro do exterior, imploraram ferventemente a Bismarck, em nome da maioria da assim chamada Assembleia Nacional, e muito antes do levante de Paris, que ele desarmasse e ocupasse Paris, esvagando sua canalha. Nota da tradução, canalha. Como o próprio Bismarck afirmou ironicamente a seus admiradores em Frankfurt, quando de seu retorno à França para Berlim, a ocupação de Paris pelos prussianos tal era a última palavra do plano do governo da defesa. O cínico desaforo com o qual, desde sua instalação em Versalhes, os mesmos homens pavoneavam-se e apelavam à intervenção armada da Prússia deixou perplexa até mesmo a venal imprensa da Europa. Os feitos heróicos da Guarda Nacional Parisiense, desde que eles tinham de lutar não mais sob as ordens dos mas assim contra os capitulados, levaram até mesmo o mais cético a bradar a palavra traidor. As caras de pau de Trochu, Jules Favre e companhia, os documentos apreendidos pela Comuna forneceram enfim as provas jurídicas de sua traição. Entre esses papéis encontram-se as cartas dos sabreurs, ou dos espadachins. Nota da tradução. Bonapartistas, a quem fora confiada a execução do plano de Trochu, nas quais esses infelizes trocam anedotas e se divertem com sua própria defesa de Paris, conforme, por exemplo, a carta de Alphonse Simon Guiot, comandante-maior da artilharia do Exército de Defesa de Paris e Gran Cruz da Legião de Honra, a Suzanne.
general da divisão de artilharia, publicada pelo jornal Officiel da Comuna. É evidente, portanto, que os homens do governo de Versailles só podiam se salvar de sua condenação como traidores, por provocarem a guerra civil pela morte da República e pela restauração monárquica, sob a proteção das baionetas prussianas. Porém, e isso é o mais característico dos homens do Império, assim como dos homens que somente no solo do Império, dentro de sua atmosfera, poderiam germinar como falsos tribunos do povo, a República Vitoriosa não apenas os marcaria como traidores, como teria de entregá-los à corte, como criminosos comuns. Lembremos apenas de Jules Favre, Ernest Picard e Jules Ferry, os grandes homens do governo de defesa sob Thiers. Uma série de documentos judiciários autenticados e emitidos ao longo de 20 anos e publicados pelo senhor Millière, deputado da Assembleia Nacional, prova que Jules Favre, vivendo em adultério concubinato com a mulher de um bêbado residente em Argel, havia, mediante a mais complicada concatenação de ousadas falsificações, conseguido se apossar em nome de seus filhos bastardos de uma enorme herança que o tornou um homem rico e que, em um processo movido pelos herdeiros legítimos, só escapou do escândalo pela conivência dos tribunais bonapartistas. Nota da tradução, ver nota 3 na página 37, já lida. Havia, desde então, Jules Favre, esse fugitivo ou fingido porta-voz da família, da religião, da propriedade, da ordem, entregou-se à elaboração do Código Penal, ou Código Penal, nota da tradução. Trabalho forçado perpétuo é o que inevitavelmente lhe caberia sob qualquer governo honesto. Ernest Picard, atual administrador do interior de Versailles, que no 4 de setembro nomeou a si mesmo ministro do interior do governo de defesa, depois de ter tentado em vão ser nomeado por Louis Bonaparte. Esse Ernest Picard é o irmão de um tal Arthur Picard. Quando, justamente com Jules Favre e companhia, ele teve a impudência de indicar esse virtuoso irmão como candidato do Seine-et-Oise para o Corpo Legislativo. Nota da tradução, Assembleia Legislativa. O governo imperial publicou 2 documentos, um relatório da Prefeitura da Polícia, 13 de julho de 1867, afirmando que Arthur Picard encontrava-se excluído da Bolsa como um escroque, e outro documento de 11 de setembro de 1868, segundo a qual Arthur confessava o furto de 300 mil francos cometido por ele enquanto diretor de uma das filiais da Société Générale na rua Palestro, número 5. Ernest fez desse virtuoso Arthur não apenas o editor-chefe de um jornal de sua cidade, o Electeur Libre, fundado sob o Império e existente ainda hoje. Um jornal em que os republicanos são diariamente denunciados como larápios, bandidos e partageux, ladrões. Como também, tão logo se tornou ministro do interior do governo de defesa, empregou Arthur como seu mediador financeiro entre o Ministério do Interior e a Bolsa, onde deveria converter em lucros os segredos estatais a ele confiados. A inteira correspondência financeira entre Ernest e Arthur caiu nas mãos da Comuna. Ernest Picard, tal como Jules Favre e Joe Miller, do governo versalhes, é um homem entregue ao Código Penal e às galés. Para completar o trio, Jules Ferry, que antes de 4 de setembro era um advogado sem um tostão, não contente em organizar a fome de Paris, logrou fazer fortuna à custa da fome. O dia em que ele tiver de prestar contas de suas extorsões durante o cerco de Paris será para ele o dia do juízo. Não é de admirar, portanto, que esses homens, que somente sob a proteção de uma monarquia, protegidos pelas baionetas prussianas, podem esperar escapar das galés, que apenas no furacão da guerra civil podem obter seu ticket of leave, tenham sido escolhidos por Thiers e aceitos pelos rurais, como os instrumentos mais seguros da contra-revolução. Não é de admirar que nos inícios de abril, quando guardas nacionais capturados foram expostos em Versalhes aos ferozes ultrajes dos cordeiros de Pietri e a turba versalhesa, o senhor Ernest Picard, com as mãos nos bolsos, passeava em frente a eles, escarnecendo-os, enquanto das sacadas da prefeitura, as madames Thiers, Favre e um grupo de damas similares, aparentando excelente saúde e humor, jubilavam-se com aquela cena repulsiva. Não é de admirar, portanto, que enquanto uma parte da França padecia sob as solas dos conquistadores, que, enquanto Paris, o coração e a cabeça da França vertia diariamente uma torrente de seu melhor sangue na autodefesa contra os traidores domésticos, os Thiers, Favres e companhia entregavam-se aos seus excessos no palácio de Luís XIV como na grande fête, ou na grande festa.
dada por Thiers em honra a Jules Favre, quando de seu retorno de Rouen, para onde foi enviado a fim de conspirar com os prussianos, isto é, rastejar diante deles. Uma orgia cínica e de criminosos fugitivos. Se os homens do governo de defesa primeiro fizeram de Thiers seu embaixador, enviando-o a todas as cortes da Europa a mendigar um rei para a França em troca de sua intervenção contra a Prússia, se mais tarde o mandaram em turnê pelas províncias francesas a fim de conspirar com os châteaux ou os castelos, aqui a velha aristocracia das províncias, nota da tradução, e secretamente preparar as eleições gerais que, juntamente com a capitulação, tomaria a França de surpresa, Thiers, por sua vez, fez deles seus ministros e altos funcionários. Eram seus homens de confiança. Há uma coisa um tanto misteriosa nos procedimentos de Thiers, sua negligência ao precipitar a Revolução de Paris. Não contente em aferroar Paris por meio da demonstração ou de demonstrações antirrepublicanas de seus rurais, pelas ameaças de decapitar e descapitalizar a cidade pela lei Dufault, ministro da Justiça de Thiers, de 10 de março sobre as échéances, nota da tradução, os vencimentos, de faturas que ameaçou a falência o comércio parisiense, pela nomeação de embaixadores orleanistas, pela transferência da Assembleia, nota da tradução, para Versailles, pela imposição de uma nova taxa sobre os jornais, pelo confisco dos jornais republicanos de Paris, pela reinstauração do estado de sítio, primeiramente proclamado por Palikao e anulado com a queda do governo imperialista de 4 de setembro, pela nomeação de Vinoy, o de Saint-Bressert e senador para o governador de Paris, de Valentin, o gendarme imperialista, para o prefeito da polícia, e de Aurèle de Paladin, o general jesuíta, para comandante em chefe da Guarda Nacional da cidade. Não contente com tudo isso, Thiers iniciou guerra civil com forças débeis, pelo ataque de Vinoy às colinas de Montmartre, pela tentativa primeiramente de roubar dos guardas nacionais os canhões que pertenciam a eles e que a eles haviam sido deixados pela Convenção de Paris, justamente pelo fato de que eles constituíam sua propriedade. Assim, Thiers buscava desarmar Paris. De onde vinha essa pressa febril de determinar ou de terminar? Desarmar e aniquilar Paris era certamente a primeira condição de uma contra-revolução monarquista, mas um intriguista astuto como Thiers só arriscaria o futuro do empreendimento ao realizá-lo sem a devida preparação, com meios ridiculamente insuficientes, caso estivesse em meio à turbulência de uma onda avassaladora. O motivo era o seguinte: por intermédio de Poirier-Quartier, seu ministro das Finanças, Thiers acertara um empréstimo de 2 bilhões a ser pago imediatamente e outros tantos bilhões a serem pagos em um prazo determinado. Nessa transação, um verdadeiro pot de vin, ou gorjeta, real, estava reservado para aqueles grandes cidadãos: Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Jules Simon, Poirier-Quartier, etc. Mas havia um problema na transação. Antes de selar definitivamente o trato, os contratantes exigiram uma garantia, a pacificação de Paris. Daí a ação descuidada de Thiers, daí o ódio selvagem aos operários parisienses, que foram perversos o bastante para atrapalhá-lo nesta tarefa tão nobre. Quanto a Jules Favre, Picard, etc., dissemos o suficiente para provar que eles eram dignos cúmplices de uma tal negociata. Quanto ao próprio Thiers, é notório que ele embolsou 2 milhões durante seus 2 ministérios sob Luís Philippe e que, ao longo de seu mandato como primeiro-ministro em março de 1840, ouviu insultos da tribuna da Câmara dos Deputados denunciando suas falcatruas na Bourse, ao que ele respondia com lágrimas, uma mercadoria da qual dispõe tanto abundantemente quanto Jules Favre e o celebrado comediante Frédéric Lamartine. Não é menos notório que a primeira medida tomada pelo Sr. Thiers para salvar a França da ruína financeira causada pela guerra foi agraciar a si mesmo com um salário anual de 3 milhões de francos, exatamente a soma que, em 1850, Luís Bonaparte recebeu de Thiers e seu bando na Assembleia Legislativa, como recompensa por ter permitido que eles abolissem o sufrágio universal. Essa dotação do Sr. Thiers, com 3 milhões, foi a primeira palavra da República Parcimoniosa, cujo cenário ele havia exposto aos seus eleitores de Paris em 1869. Quanto a Poirier-Quartier, este é um tecelão de algodão em Rouen. Em 1869, ele era líder de um conclave de donos de moinhos que proclamou a redução geral dos salários como necessária para a conquista do mercado inglês. Uma intriga frustrada pela Internacional.
Poirier, de resto, um fervente e até mesmo servil partidário do Império, encontrou neste apenas um defeito: o acordo comercial com a Inglaterra, que prejudicava seus próprios interesses comerciais. Seu primeiro passo como ministro das Finanças do Sr. Thiers foi denunciar esse odioso acordo e pronunciar a necessidade de se estabelecer os antigos impostos protecionistas para sua própria fábrica. Seu segundo passo foi a patriótica tentativa de atingir a Alsácia por meio do restabelecimento desses impostos protecionistas, sob pretexto de que nenhum tratado internacional a isso se opunha. Com esse golpe de mestre, sua própria fábrica em Rouen se vira livre da perigosa competição das fábricas rivais em Mulhacén. Seu último passo foi representar ou presentear seu genro, o Sr. Roche-Lambert, com um cargo de receveur, nota da tradução, recebedor. Geral de Lorraine, uma dessas ricas prebendas que costumam cair no colo dos governantes burgueses. Lembremos que o próprio Poirier considerara uma grave falta quando seu predecessor imperialista, o Sr. Magnan, conferiu ao seu próprio filho essa gorda prebenda. Esse Poirier era, portanto, o homem certo para a realização da tarefa acima mencionada. 30 de março, Rappel. Por meio de uma circular em 28 de março, Jules Ferry, ex-prefeito de Paris, proibiu os empregados da Secretaria da Receita de continuar qualquer coleta para a cidade de Paris. Nota da tradução, 30 de março, Rappel, Jules Ferry, ex-maire de Paris e seguintes. Pequenas malandragens estatais, um pequeno caráter, consciência ulcerosa, eterno provocador de intrigas parlamentares, pequenos truques e trapaças, ensaiando suas homilias sobre liberalismo, sobre as libertés nécessaires, ou liberdades necessárias, nota da tradução, evidentemente inclinando a fortes razões a levar em conta contra as chances de fracasso, argumentos convincentes que contrabalançam o tipo de heroísmo em exagerada baixeza, afortunados estratagemas parlamentares. O senhor Epicard é um ladrão que durante toda a duração do cerco especulou na bolsa, apostando na derrota do nosso exército. Nota da tradução. M. Epicard é malandria. Tradução para o francês. Massacre, traição, incêndio, assassinato, calúnia, mentira. Tradução para o francês, nota da tradução. Em seu discurso à Assembleia dos Maires, etc., 25 de abril, o próprio Thiers diz que os assassinos de Clermont Thomas e Lecomte são um punhado de criminosos, e aqueles que podem ser propriamente considerados como cúmplices desses crimes por conspiração ou assistência, isto é, um número muito pequeno de indivíduos. Nota da tradução, texto citado em francês. No próximo vídeo leremos a partir de Feu, da página 89 a 94. Obrigada pela companhia.